palavra, testemunhos, louvor. Igreja Corpo do Messias apresenta. Glória a Deus. Então, queria convidar-vos a abrir as Bíblias, as vossas Bíblias e a minha preferência em João 12. Obrigado. E queria falar, temos vindo a falar, pelo menos temos vindo a conversar aqui, sobre o que realmente significa ser igreja, templo de Deus, pedras vivas, corpo, nos complementamos uns aos outros, somos parte uns dos outros, e isso é realmente a igreja. Temos visto também que a igreja tem a ver com relacionamentos. Mas a igreja que somos tu e eu, não simplesmente uma denominação ou uma congregação. Tu e eu somos o templo de Deus. Somos, a palavra de Deus ensina que somos sacerdócio santo, real, povo escolhido por Deus, adquirido por Deus, para anunciar as maravilhas. Qual é o nosso propósito? Eu queria falar convosco, compartilho-vos sobre encontrar o propósito. Encontrar o propósito, porque muitas vezes nós confessamos o nome de Jesus Cristo, nós muitas vezes vimos a Cristo porque necessitamos que Deus faça alguma coisa nas nossas vidas, apresentamos diante dele, normalmente sempre manchados. A palavra de Deus ensina-nos que a nossa natureza está manchada, está corrompida, mas que, no entanto, quando podemos chegar confiadamente a Deus, que nele vamos encontrar conforto, refúgio, salvação, vamos encontrar novas forças, porque nós por nós mesmos, a nossa natureza é totalmente perversa. A palavra de Deus relata tudo isto em Romanos 1. A palavra de Deus diz, inclusive, é que chegamos ao ponto de trocar a glória de Deus pela glória dos homens. Escolhemos dar glória às criaturas em vez de dar a glória ao Criador. Amém? Amém. Cada pessoa, e aqui existem várias pessoas, e todos nós, e todas as pessoas que nos podem escutar através da rádio e da internet, no lugar onde estamos, na sociedade onde estamos colocados, no mundo onde estamos, à nossa volta há muitas outras pessoas. Olha para ti e olha à tua volta agora, e vais encontrar que há um grupo de pessoas. E realmente a igreja tem tudo a ver com quê? Qual é que é o núcleo da igreja? Deus, primeiro, e depois pessoas. Jesus Cristo foi enviado à Terra para fazer o quê? Ele veio a salvar aquilo que estava perdido. Amém? Ele veio abrir-nos uma porta que é a porta de misericórdia, a porta de salvação. Nos nossos locais de trabalho, onde trabalhamos diariamente, temos outras pessoas. Podem ter diferentes categorias. Aqueles que têm um posto laboral podem ser patrões ou podem ser empregados. Aqueles que estamos associados numa associação como esta, remarca uma associação cristã, e nos congregamos e trabalhamos por amor a Deus e ao próximo, não como conhecer, mas sim como convencimento. Poderemos encontrar pessoas diferentes, podem encontrar responsáveis, colaboradoras, diretoras, com diferentes funções, mas nomeadamente todas elas são pessoas. Muitas delas podemos conhecê-las visualmente, ou podemos conhecê-las de nome, e outras podemos não conhecê-las tão bem. Simplesmente podemos conhecer o seu nome ou função que desempenham. Mas, no entanto, todo o nosso mundo onde nós vivemos está rodeado de pessoas. Essas mesmas pessoas, este mundo onde vivemos, é composto pelas mais diversas circunstâncias. Amém? Muitas das vezes temos pessoas, como disse, que conhecemos ou que não conhecemos. Mas há uma coisa que é um denominador comum na vida de todas as pessoas, independentemente de qual é a sua função, qual é o seu estado anímico, físico e também, ao mesmo tempo, espiritual. É quando alguém prospera na vida, normalmente, agregam-se mais pessoas. Amém? Agregam-se mais pessoas. Vamos falar, por exemplo, no âmbito familiar. No âmbito familiar existem pais, filhos, primas, primos,
primos afastados, primos de primeiro grau, primos de segundo grau, mas nomeadamente numa família, quando alguém recebe uma herança, de repente aparecem mais não sei quantos parentes que eles definitivamente ainda não conheciam. Mas também acontece numa família e no seio de uma sociedade, quando alguém, por exemplo, é deserdado, então todos esses familiares, amigos, chegados, conhecidos e não conhecidos, de repente começam a desassociar-se. Amém? Não sei se me entendes ou não sei se estás a perceber aquilo que eu estou a dizer. Muitas das vezes, irmãos, aquilo que define a quantidade de pessoas que nós temos ao nosso redor, às vezes é aquilo que, segundo os parâmetros deste mundo, pode ser considerado como o sucesso ou a prosperidade. Amém? Jesus Cristo era seguido por multidões. Porquê? Porque as multidões queriam Jesus Cristo. Quase todas as pessoas que seguiam Jesus Cristo simplesmente esperavam um toque, um milagre. Não tinham qualquer tipo de convencimento. Se tu fores a Lucas 14, vais encontrar que aqueles discípulos que iam a caminho de Emaús estavam sem entendimento. Não viam, os seus olhos estavam fechados. Eles tinham estado com Jesus Cristo à volta de 3 anos a vê-lo no seu ministério, a ver como ele caminhava, a ver como ele ministrava, tinham tido relação íntima com ele, tinham dormido com ele, tinham orado com ele, tinham visto os cegos a abrirem os olhos, tinham visto os paralíticos a caminhar, tinham visto os mortos a voltarem à vida. Mas, no entanto, depois que Jesus Cristo foi crucificado, recordo que estamos a falar sobre encontrar propósito. É necessário que tu encontres propósito. E que depois, ao encontrares propósito, simplesmente não permitas que todas as pessoas, as circunstâncias, ou inclusive o ministério, o teu chamado ministério, sejam algo que te distrai do propósito. Estes discípulos, isto está em Lucas 14, se podeis ler, eles tiveram um encontro de novo com Jesus Cristo, mas diz a palavra de Deus que os seus olhos estavam vendados. E Jesus Cristo foi com eles, caminho em Emaús, começou a falar com eles, e eles começaram a falar um pouco de nostalgia, aquilo que tinham visto, e que realmente se seria, inclusive questionaram se seria aquele Jesus Cristo, o Cristo, o Messias, que era enviado ao povo de Israel. Estavam totalmente bloqueados. A circunstância daquilo que Jesus Cristo lhes tinha anunciado bloqueou-os de continuar a cumprir o seu propósito. Amém? E então começaram a questionar-se. O que eu quero que entendas é que realmente, quando nós falamos sobre ser edifícios, templos de Deus, casa de Deus, temos que entender uma coisa: tudo no reino de Deus centra-se em dois denominadores. Um é Deus na sua Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e outros são as pessoas, porque Jesus Cristo foi entregue como o Cordeiro de Deus que retirou o pecado do mundo, para que todos aqueles que nele crescem não vivessem condenados, mas tivessem direito a vida, e vida em abundância. Amém? Então, definitivamente, tu tens que ver com pessoas. Mas muitas das vezes, irmãos, espero que esteja localizado em João 12, muitas das vezes, na realidade, nós centramos-nos tanto nas pessoas e nas circunstâncias que nos rodeiam, quando estamos no propósito, que pode ser esse mesmo o nosso entorno que nos desvia ou que nos impede de cumprir o propósito. Amém? Não sei se tem um denominador a ti, mas normalmente fixamos-nos nos detalhes mais irrisórios da vida. E esses detalhes mais irrisórios da vida tiram-nos o foco de estarmos centrados no propósito. Estas mesmas pessoas, no seio do ministério, no seio do propósito de Deus, muitas vezes não são elas, são nós que permitimos ser distraídos de realmente qual é o propósito. As circunstâncias que nos rodeiam incluem estas pessoas. E muitas das vezes perdemos o centro. Na navegação, e o Mário, por exemplo, é mestre de barcos, na navegação diz perdes o norte. E a navegar necessitas o norte, para depois com o compasso poderes marcar as rotas. E muitas das vezes nós, como a palavra de Deus diz, somos como crianças, levados sobre todo o vento de doutrina, pelas circunstâncias, pelas pequenas coisas irrisórias que passam em relações uns com os outros,
E isso leva-nos a perder o norte e encontramos-nos à deriva. Os discípulos, muitas vezes, neste caso, a caminho de Emaús, encontraram-nos à deriva. Mas nós temos de ter o nosso propósito bem definido. João 12, 26. Jesus Cristo fala sobre o propósito. Ele define qual é o seu propósito. Ele define qual é o seu propósito e diz a palavra de Deus: se alguém me quiser servir, siga-me. E onde Deus estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim. É esta hora. Para este propósito vim. Este é o colmatar da minha peregrinação. Eu vim para esta hora. O que é que eu vou dizer? Vou invadir esta hora. Vou dizer: Pai, por favor, salva-me. Jesus Cristo estava a definir definitivamente o seu propósito. Para este fim eu vim. Mas a maior parte de nós encontramos-nos sem propósito. Podemos estar num núcleo de pessoas, podemos ter um denominador comum de fé, podemos reunir-nos e congregar-nos no nome de Jesus Cristo, mas parece que muitas vezes não encontramos o nosso propósito. E porquê que não encontramos o nosso propósito? Mas Jesus Cristo, podemos dizer: não, é que as dificuldades, é a situação, já vês, irmão, a economia como está, não sei bem, não estou bem definido. Deus chama-nos e entrega-nos um propósito. Agora, o que não podemos permitir é que no seio da nossa peregrinação possamos distrair-nos e chegar, inclusive, a questionar qual é o propósito pelo qual Deus nos chamou. Amém? O propósito é servir os mais. O propósito é que sejamos uma porta aberta que muitos possam entrar. O propósito é anunciar as maravilhas. O propósito de Cristo já sempre esteve com o seu propósito definido e claro. Amém? E como é que vamos continuamente confirmar? Eu quero dar-te simplesmente algumas chaves bíblicas que são simplesmente coisas muito básicas. Romanos 12. Apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Diz a palavra de Deus: sacrifício é o nosso sacrifício racional. Não é nada. E o que é que significa ser esse sacrifício? Que temos que flagelar-nos, que temos, não sei quais, que ferir-nos, mutilar o nosso corpo. Não, que lhe rendamos a Ele a devida honra e glória em todas as circunstâncias das nossas vidas, não tirando os nossos olhos do propósito. Uma vez que encontremos o propósito, não desviemos os nossos olhos do propósito, pondo os nossos olhos fixos na cruz do Calvário, na qual Jesus Cristo se entregou para a nossa redenção, salvação, esperança, para que nós possamos transformar o nosso lamento em dança, em baile, para que a nossa amargura possa passar a ser alegria, para que o nosso ressentimento possa passar a ser perdão. Foi tudo tão simples como Ele ter o propósito claro de não dizer: ai Pai, salva-me, estou abrumado, tenho a minha alma perturbada. Ele estava a encontrar a cruz. A sua alma diz que estava perturbada. Ele sabia que ia sofrer morte e morte de cruz. A sua peregrinação terrena iria terminar na cruz do Calvário. Mas ele tinha, a palavra de Deus ensina em Filipenses que pelo gozo que lhe era proposto. Qual era esse gozo, irmãos? Qual era o gozo que lhe estava proposto? Qual era o gozo? Era que tu e eu tivéssemos entrada aberta ao trono de graça e de misericórdia de Deus. Amém? Amém. Esse era o seu gozo, que toda a terra tenha a oportunidade de reclamar a sangue do Cordeiro e serem limpos, salvos, e deixarem atrás a condenação da lei e a condenação da religião e a condenação da nossa própria carne. Porque a palavra de Deus diz
que em Deus não há nenhum tipo de condenação, mas a condenação é esta, que os homens, tendo conhecido a Deus e as suas obras, não glorificaram como tal, mas escolheram a condenação as suas próprias obras da carne. Amém? A condenação é que, em vez de glorificar ao Criador, parecemos a glorificar as criaturas. Em vez de centrarmos no propósito, desviemos e desperdicemos a nossa vida com todos os artifícios, inclusive utilizando religiosamente como desculpa para que possamos servir a Deus. E nesse momento estamos a perder o foco do propósito, estamos a bloquear-nos, e estamos provavelmente a receber a palavra de Deus, estamos a receber o Cordeiro de Deus nas nossas vidas, mas como aqueles discípulos caminhos a Emaús, não ouvimos e não vemos a Jesus Cristo. Amém? Apesar da sua perturbação, e não era uma crise económica a sua perturbação. Irmãos, vivemos em tempos especiais, não só na nossa nação, senão em todos os lugares do mundo. E nestes tempos especiais é quando devemos evidenciar mais o nosso propósito. E devemos ser um porto onde as mais pessoas possam vir encontrar refúgio, possam vir ancorar as suas vidas. Não devemos estar na mesma postura. Dizer, é tudo tão difícil. Não. Servir a Deus é uma alegria. E a palavra de Deus ensina que aquilo que está por diante é sempre melhor que aquilo que esteve atrás. A palavra de Deus ensina isso. Mas a questão é que nós temos que abrir os nossos olhos. Temos que abrir os nossos olhos. Irmãos, a palavra de Deus é rica em todos os aspectos para trazer-nos realmente vida. Isaías 43:15 diz: Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, que preparou no mar o caminho e nas águas impetuosas como uma vereda. Da mesma maneira que Ele abriu o mar vermelho para passasse o povo de Israel, Deus vai abrir um caminho para as nossas vidas. Amém? Que eu creio. Deus abre caminhos onde não há. Da mesma maneira que Ele fez sair o carro e o cavalo e o exército e a força, e eles juntamente se deitaram e jamais se levantarão, ficaram extintos no mar vermelho, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das vossas coisas passadas. Irmãos, uma chave para que não possamos jamais tirar os nossos olhos do propósito ao encontrar-no é esquecer do passado. 43:15 ao 19. E diz: Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não percebeis. Eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? A questão é perceber. E a palavra perceber significa estar alerta, notar. Amém? Amém? Não significa homem, significa Deus. Mas estamos apercebidos qual é o nosso propósito. Podemos ter a mesma segurança que teve Jesus Cristo. Sabes, em Eclesiastes diz a palavra de Deus que Deus fez o homem perfeito, mas este buscou muitos artífices. E são os artífices que nós buscamos, fazemos e criamos que nos venham muitas das vezes a perturbar a vista e a perturbar a nossa direção ao propósito. A palavra de Deus fala que eu sou o Alfa e o Omega, o primeiro e o verdadeiro, o princípio e o fim. Em Cristo há um fim e há um novo começar de ser. Amém? Ele é o princípio e é o fim. Ele é o princípio onde deixamos todas as nossas cargas, todos os nossos pesos, deixamos todas as nossas manchas de iniquidade, e por meio dessa sangue preciosa, por meio da fé em Jesus Cristo e por meio da sua graça, somos encontrados justos, redimidos e salvos. Amém? João 12. Mas, no entanto, continuamos a estar rodeados. Para isto vim. A minha questão nesta manhã é se tu já encontraste o teu propósito. E se poderias dizer: para isto vim. Para isto sou chamado. Uma vez estava perdido, agora sou encontrado. Uma vez estava cego, agora vejo. Uma vez estava morto, agora vivo. Quando vamos ao início do capítulo 12, vemos todas as circunstâncias. Irmãos, o capítulo 12 relata o sumo propósito de Cristo e tudo aquilo que Ele se encontrou naquele dia.
Começa por relatar quando ele vai à casa de Marta e Maria, a Betânia. Ele estava a descansar. Betânia significa descanso. Era o lugar onde mais vezes Jesus Cristo parava, na casa de Marta e Maria. Estava a descansar. E estava sentado com um homem morto, com Lázaro. Ele tinha sido ressuscitado. Muitas das vezes eu sento numa mesa com pessoas que uma vez estavam mortas e eu estou vivo. Nomeadamente aqueles que comem comigo sentam-se à mesa com um Lázaro, com um morto. Estaria morto, mas pela graça de Deus estou vivo. Amém? E esses é os meus, meus irmãos, é incrível. Porque aqui começa-se a relatar um montão de circunstâncias, encontram-se diferentes pessoas. Pessoas que uns estavam a favor de Cristo, pessoas que adoravam a Deus, outros que não estavam a favor de Cristo, outros que o queriam crucificar. Mas neste capítulo 12 encontra-se todo tipo de pessoas, em diferentes circunstâncias, mas que não distraíram a Jesus no seu propósito. Fizeram uma ceia. A comida não distraiu do seu propósito. Foi uma plataforma para ter comunhão com aquelas duas irmãs, Marta e Maria. Marta tinha uma atitude de serva e servia a Cristo. Maria tinha uma atitude de adoração. Lázaro estava morto, mas agora já está morto. E então, em seguida, aparece um dos seus discípulos. Entra em cena. E quero que fiques com isto claro. Entrou um dos seus discípulos. Diz um dos seus discípulos. Diz comigo. Um dos seus discípulos. Este chamava-se Judas, diz comigo. Judas, o Iscariote. Aqui entra uma pessoa que comungava com Jesus diariamente. Mas ele entra com uma atitude totalmente diferente, com um espírito totalmente diferente, que não tinha nada a ver nem com o espírito de Lázaro, pois estava alegre porque tinha estado morto e agora estava vivo. Era um milagre a andar, neste caso estava sentado e provavelmente a comer. Encontrávamos a Marta, que preparava a comida para servir a Jesus e para servir ao seu irmão e à sua irmã. Encontrávamos a Maria, com a sua devoção, que agarra um frasco profundo de unguento do mais caro possível ao pátio e começa a lavar os pés de Jesus Cristo, enxaguá-los com os seus cabelos. E entra Judas com outro espírito, outra atitude. Irmãos, a palavra de Deus ensina-nos uma coisa: não julgueis para que não sejamos julgados. Não condeneis para que não sejais condenados. Da mesma forma com que medis, sereis medidos. Se alguma coisa queres de boa te passa na tua vida, irmãos, não diz a palavra de Deus, mas é simplesmente um pequeno resumo de Mateus, fala aos demais. Amém? Assim que, irmão, se provavelmente tu encontras e vês à tua volta que há pessoas que provavelmente têm certas e determinadas atitudes para contigo, é que provavelmente tu estás a ter esse mesmo tipo de atitudes para com outros. E então, da mesma forma que atuas com outros, assim atuam. Era melhor termos agarrado um frasco de perfume que vale um mineral e termos vendido esse perfume para dar de comer aos pobres. Uau, que afirmação, verdade? Aparentemente parecia ser... Judas é um tipo super consciente. Este homem aprendeu bem a lição. É um discípulo. Claro, aquilo aparentemente para ele era um desperdício. Judas entra com uma atitude discriminadora, uma atitude comparativa, uma atitude crítica, uma atitude ressentida. Porque não era realmente o foco de Judas atender aos pobres. Amém? Jesus Cristo, o seu propósito tem tudo a ver com pessoas, tem tudo a ver com pobres, tem tudo a ver com necessitados. E Jesus Cristo disse a Judas, repreendendo, disse-lhe: deixa-o, porque ela escolheu fazer o correto, porque os pobres sempre os tereis entre vós. Aquilo que Jesus Cristo estava a dizer, ela está a fazer o correto, elas têm uma atitude de adoração, que faz parte do nosso propósito, significa, é o nosso cotidiano, é o nosso cotidiano diário de uma pessoa que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é poder render a Ele toda a honra, toda a glória e adoração, devoção, reverência, é pô-lo a Ele no lugar
lugar de destaque. Amém? É pôr o Criador em primeiro lugar. Amém? Mas agora aqui encontramos a Judas. Encontramos a um dos seus, diz comigo. Um dos seus. Diz ao teu vizinho, está a ficar interessante. Um dos nossos. Ele vê, pá, meu, cuidado para que isto. E isso é, irmãos, isso é que às vezes, irmãos, às vezes entramos num parâmetro de autojustiça. E a palavra de Deus diz: buscai primeiramente a Deus, o seu reino e a minha justiça. E a sua justiça. Mais altos são os meus pensamentos que os vossos pensamentos. Quem poderá esquadrinhar a mente de Deus? Ninguém. Sabes como é que dizem os ingleses? Just go with the flow. Encontra o propósito e vem no rio. Amém? O centro do propósito. E Judas, porquê que Judas tem esta afirmação? Porque a forma de criar a sua autojustiça não era realmente pelo interesse. Ele não estava nada interessado nos pobres. Ele estava interessado em subtrair da bolsa dos discípulos. Amém? O seu interesse não é dos pobres. E nomeadamente no nosso seio, no nosso meio, quando encontras pessoas que continuamente vêm com este tipo de autojustiça, eles são tão justos, tão justos, tão justos, tão justos, que não conseguem passar por uma porta aberta assim. Tanta justiça que têm. Porque de tanta justiça que têm, vão sempre conseguir encontrar uma forma de julgar os demais. E Deus não julga, não condena. Deus é Deus de justiça. E quando é que Ele emitirá o seu juízo? No seu trono de justiça. Não julgas, não condenas. Na mesma medida que tu pensas, assim será julgado. E aqui encontramos esta situação de Judas. Definitivamente, Jesus, ministro. O seu sentido não era realmente. Porque, irmãos, a palavra de Deus ensina em Provérbios 21:8: o caminho do homem perverso é tortuoso, mas o proceder do puro é reto. E também ensina a palavra de Deus em Tiago 1:15: tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como as suas consciências estão contaminadas. Afirmam, conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e réprobos a toda a boa obra. Amém? Tem sempre algo a dizer. Se alguma coisa boa passa a alguém, tem sempre algo a apontar. Irmãos, é simples. Se tu estás colocado, a palavra de Deus diz-o em tantas formas. Se tiveres um bom olho, então todo o teu olho é luz e o teu corpo será luz. Se o teu olho for mau, o que é que acontece? Todo o teu corpo serão trevas. E o que é que acontece? Se tu estás colocado, conhecendo o propósito, e agora vemos uma área que é na área de graça que Deus te deu, sem anulares a graça que Deus repartiu aos demais, por cada um de nós temos uma graça específica e temos um propósito específico. E se nos encontramos nesse propósito específico, nessa graça específica, focados em ambas as coisas, então tudo aquilo que vemos, apesar de que seja muito negativo, em vez de encontrarmos aquilo que é simples encontrar, vamos à procura daquilo que é puro, daquilo que é digno. Amém? E se alguma coisa pura, benigna houver, nisso pensar. Pensai em tudo bom, tudo honesto, diz a palavra de Deus. Amém? Amém. Mas, irmão, muitas das vezes o nosso olho está perturbado. Deixamos perturbar pelas circunstâncias. E as circunstâncias do seio onde estamos, que é para fazer a vontade de Deus, em vez de servirem de um empurrão a favor, servem de uma pedra de bloqueio. Não por causa das circunstâncias, não por causa dos demais, mas pela nossa própria forma de ver as circunstâncias, porque provavelmente a nossa consciência está contaminada e provavelmente os nossos sentidos estão corrompidos. Portanto, quando olhamos
pura. E quando emitimos juízo, não emitimos de uma forma pura. E em vez de procurar o bom em alguém, vamos procurar o mal. E perdemos o propósito. Jesus Cristo, se fosse a procurar e a ver o mal que é em nós, acaso iria à cruz do Calvário, preferia dizer: não, Pai, por favor, salve-me. Com esta gente não vou lá nenhum. Não. Amém? Encontra o propósito. Não permitas que as mais coisas te impeçam de atingir o propósito. Amém? Para isso, quem é aquele que vai ao mundo do Sião, diz o salmista, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro? Como purificará o jovem o seu caminho? Diz o salmista, como? Guardando os seus mandamentos. Amém? Guardando a sua palavra, não sendo somente, diz a palavra de Deus em Tiago, ouvidores esquecidos, mas sendo praticantes da palavra. E o mais simples para praticar a palavra é pôr os ensinamentos básicos. Cuidado com as geometrias. Se estás com problemas de visão, vai à alta visão. Mas não é a alta visão que vai tratar do teu problema de perspectiva. Não é a alta visão que vai tratar do teu propósito. É a forma como tu olhas. Aquele que é puro significa aquele que está numa zona de graça, aquele que tem o seu propósito bem definido, sabe ao que foi chamado e não se deixa perturbar pelo entorno, embora possa incomodar-lhe, mas Deus dá-lhe a capacidade de dizer: para isto vim. O meu propósito é abençoar aqueles que me maldizem. O meu propósito não é condenar, é abrir uma porta para a salvação. O meu propósito é mostrar àquele que está sem esperança que há uma esperança. O meu propósito é anunciar as maravilhas que a mim foram anunciadas por aquele que nos chamou das trevas à luz, que é Jesus Cristo. Amém? Irmãos, muda. Encontra e foca-te no teu propósito, aquele propósito que Deus te dá, e mantém-te nessa zona de graça, tendo uma perspectiva pura, um coração limpo. Não permitas ser corrompido ou contaminado e que a tua consciência te bombardeie e sirvas como uma arma de arremesso para os demais. Ser edificadora e não sejas destrutor. Amém? Continuamos por aqui. E a palavra de Deus diz que em seguida começa a vir muita gente, entre eles os judeus. E os judeus tinham um propósito. Qual era o propósito dos judeus? Qual era o propósito dos judeus? Ele veio aos seus, mas os seus não. Mas aqui simboliza simplesmente a mão da religião. Não só já tinham determinado que teriam que matar a Jesus Cristo, mas também determinaram que tinham que matar a Lázaro. Porquê? Porque ele era um milagre a andar. Irmãos, vai sempre haver a mão da religião. A mão da religião condenatória, crítica, que vem tratar de bloquear-te para que tu possas alcançar o teu propósito. O fim para o qual Deus te chamou. Amém? Amém? Irmãos, a palavra de Deus que relata aqui exatamente. E muita gente entre os judeus soube que ele estava aí. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, aquele ressuscitado dos mundos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Não só a Jesus Cristo, mas também a Lázaro. E disse, continuamos. Em seguida, já vem o momento que é o momento da glória. Jesus Cristo entra em Jerusalém. Ele viu o jumentinho e disse, preparai o jumento. Ele entrou em Jerusalém. E aplaudiram-nos. E Osana, aplaudiram Jesus Cristo. Foi um momento, esse momento de glória é simplesmente para cumprir as Escrituras de Isaías. Amém? O nosso propósito é somente para cumprir toda a Escritura, a soma de toda a Escritura, em todas as áreas da nossa vida, o qual apenas vamos conseguir mediante a fé e a graça de Jesus Cristo. Amém? Para que não nos desviemos do propósito e estejamos encontrados, ubicados dentro desse propósito. Amém? Irmãos, muitas das vezes são os momentos gloriosos das nossas vidas
que podem funcionar como uma arma de bloqueio, porque podem levar-nos a elevar mais a criatura do que o Criador. Amém? Quando nós alcançamos coisas na vida e alcançamos coisas em Jesus, vamos crescendo no ministério, Deus vem nos enchendo, vai nos trazendo a Sua palavra, podemos chegar a um momento da glória, entrada triunfal. E essa entrada triunfal, em vez de ser um triunfo, muitas vezes pode se transformar numa derrota, porque depois ficamos na entrada triunfal e já não queremos sair da entrada triunfal. Não sei se me entendes? Queremos ficar no pódio. Cheguei aqui, mas Jesus Cristo sabia que isso era só mais uma parte da sua presença. Os momentos de glória são para ser saboreados, tal qual como dizia o apóstolo Paulo: toda a glória e honra sejam dadas a Ele, o Senhor do reino dos céus, todos o império. Toda a glória e honra a quem? A Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que nos salvou na cruz do Calvário. Amém? Assim que se alguma honra temos, é que podemos ser colaboradores com o Rei da Glória e estarmos centrados no propósito. Amém? Centrados no propósito de trazer a mensagem de salvação. Amém? Para que as pessoas possam ver a Cristo em nós. Para que as pessoas possam encontrar uma ponte para chegar a Cristo. Para que possamos ser chamados reparadores de pórticos e de calçadas. Para que sejamos chamados construtores de pontes, fazendo relações sãs, tendo sangue puro. Porque tal qual como dizia em Tito 1,15, tudo é puro para aquele que é puro. Significa aquele que o seu coração está conservado no bálsamo do amor de Cristo, no bálsamo do azeite de Cristo. Sim, podemos contemplar e saber que há muita maldade, mas mesmo no seio da maior maldade, vamos encontrar algo bom, que vai ser suficiente para que Jesus Cristo se possa glorificar. Amém? Agora chegamos ao verso 26, onde estávamos. Se alguém me serve, siga-me, e o Deus estiver ali também estarei. E o meu servo, se alguém me servir, o meu Pai me honrará. A minha alma está perturbada. Da glória, chegamos ao final da peregrinação. A cruz estava aí. O monte da Caveira, o monte de Golgota estava aí. O final da peregrinação, a reta final, o sprint final, não era para ganhar o campeonato da Liga, não era para receber a coroa da glória, era para receber uma coroa de espinhos, era para ser espetado com a lança nos seus costados, era para sucumbir e dizer ao Pai: a ti te entrego o meu espírito. Pai, perdoa-os, que eles não sabem aquilo que fazem. Aos seus ele veio, e os seus o rejeitaram. Irmãos, a questão é muito simples. Encontraste o teu propósito, ou queres-te pôr em qualquer uma destas personagens do capítulo 12, que alguns deles ficaram aquém? Maria e Marta e Lázaro tinham as coisas claras, cada um com as suas diferenças, estavam dentro do propósito. Os discípulos logo encontraram-se nos seus paradigmas mentais, caminhos em uns outros, para dizer: não, provavelmente isto foi tudo algo tremendo, mas será que este era o Messias? Lucas 14. Será que era este aquele que tinha enviado? A questão é: tens o teu propósito definido ou simplesmente acomodas-te num grupo? Deus quer que tu tenhas o propósito definido. Deus quer que tu tenhas a confiança total, a fé necessária para que possas continuamente vindicar a cruz de Cristo, vindicar essa sangue que te limpa. Irmãos, a maior parte das pessoas preocupam-se com o futuro. A palavra de Deus diz: o justo, pela sua fé, viverá. Eu queria perguntar para ti: o que é viver por fé? Viver por fé é viver no futuro. Amém? Lembro-me daquele filme que era o Back to the Future, que ele voltava ao futuro, mudava as coisas, depois ia para a frente. Fizeram uma data de... Não, é simplesmente surrealismo de Hollywood. Agora, em Jesus Cristo,
Há uma cotação que eu adoro, que é uma cotação de Gandhi. Gandhi diz que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Assim que um filho de Deus que tem o seu propósito definido caminha por fé. E caminhando por fé, aquilo que está a fazer é, no dia de hoje, está a edificar aquilo que vai recolher no dia de amanhã. No dia de hoje ele está a semear sementes que possam dar fruto amanhã e no porvir. Isso é aquilo que Deus nos chama a fazer. A semear na vida das mais pessoas. A semear, porque não é na nossa própria vida. Um dos problemas que levou à cobiça de Judas era que ele era demasiado centrado em si mesmo. Provavelmente era uma pessoa dada ao narcisismo. Ele era o centro do seu mundo. E o problema da criação, exatamente relatado em Romanos 1, foi que o homem centrou-se em si mesmo. E preferiu dar glória ao homem, dar glória à criatura, e foi dado a todo tipo de lascívias e todas as situações, e Deus entregou-vos a isso, porque o homem, em vez de dar glória ao Criador, deu glória à criatura. E muitas vezes isso impede-nos de cumprir o propósito de Deus. Damos glória a nós mesmos em vez de dar glória a Deus. Pensamos que somos nós que fazemos algumas coisas boas, em vez de dizer, reconheço que sou um servo inútil, toda e qualquer coisa que possa minimamente fazer bem, não sou eu que a faço, não é Cristo que a faz em mim e por mim. E a Ele eu dou toda a honra e toda a glória. E o meu propósito não é centrar-me realmente naquilo que eu quero para mim, é centrar-me naquilo que eu possa fazer a diferença na vida dos demais. Sabendo que se eu faço uma diferença na vida dos demais, alguém fará uma diferença na minha própria vida. E a minha própria vida então sofrerá transformação. Porque fazendo aos demais aquilo que eu desejo para mim, Deus me multiplicará de uma maneira ou de outra. Amém? Irmãos, o futuro depende daquilo que fazes no presente. Mas não podemos chegar a um ponto da peregrinação que nos encontremos como os discípulos em Lucas 24. Que realmente não sabiam. Irmãos, é uma questão de visão. É uma questão de ver com olhos claros. É uma questão de ouvir a voz de Deus com uma atitude receptiva. É uma questão de identificar o propósito de saber, o propósito de conhecer, o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que Ele, sendo Deus, não teve nada a que aferrar-se, senão que entregou-se a morte e morte de cruz, para que tu e eu, para que todo o mundo tenha uma esperança e possa saber que a sua vida pode dar a volta a 180 graus e possa viver uma vida em vitória, e apesar de todas as outras circunstâncias, apesar de possa ser perseguido. Os carros do faraó ficaram comidos pelo mar. No entanto, ele fez passar todo o povo de Israel por terra seca. E Deus quer fazer passar por terra seca. Ele quer levar-te a alcançar as promessas que tem para ti. Unicamente tens que encontrar o propósito e manter-te no propósito e teres a fé suficiente para dizer como Jesus Cristo: a isto vim, que direi eu agora. Apesar que depois de estares na glória possas ter que enfrentar uma situação provavelmente tão difícil como a que enfrentou Jesus, que jamais vais, porque a palavra de Deus diz que Ele não nos provará mais do que nós possamos, não seremos tentados, Ele não permitirá que sejamos tentados com maior tentação que possamos suportar, nem que sejamos provados mais daquilo que possamos aguentar. E da mesma maneira com a prova e com a tentação, Deus dá-nos a saída. Mas reparem, irmão, se temos uma atitude, por exemplo, como a atitude dos judeus, que foram já com a sua mente definida para matar a vida do milagre que era Lázaro, para levar Jesus Cristo ao Calvário. Ou se vais com a atitude de Judas, uma atitude crítica, uma atitude comparativa, uma atitude de denegrir a ação dos demais, então, irmão, a única coisa que eu te peço é que comece a examinar-te a ti mesmo e põe diante de Deus, porque Ele tem uma oportunidade para ti. Ele é o alfa, o omega, o princípio e o fim. Abre os teus olhos, abre os teus olhos ao propósito da vida em Cristo. Porque, irmãos, apesar de muitas das vezes o nosso dia da manhã possa estar sem qualquer esperança, Ernest Renan disse: é próprio da fé esperar de encontro à esperança. É próprio. E nós, como filhos de Deus, por muito contrário que sejam as situações, temos que sempre esperar, mesmo que seja contra qualquer esperança. Mesmo quando estamos sem esperança, é próprio de nós esperar em Deus. Porque aqueles que esperam em Jeová, o que é que lhes acontece, irmãos? Ajudar-me? Ok?
Não se cansarão nem se fatigarão. Correrão e voarão como as águias e alcançarão. Porquê? Porque têm os seus pés firmes na rocha. Esperam em Jeová. O seu propósito é claro. Têm o seu fim definido. E apesar de que o monte Golgota esteja à porta, o que é que eu direi? Pai, salva-me nesta hora. Para este fim eu vim. Este é o propósito para o qual eu vim. Este é o propósito para o qual Deus nos chamou. É uma questão de esperança, de perseverança. É uma questão de simplesmente estar. Seneca disse: dedica-te a esperar o futuro. Dedicam-se a esperar o futuro apenas aqueles a quem não sabem viver o presente. Muitas vezes não sabemos viver o presente, não sabemos semear no presente para que possamos colher no futuro. Aprende com a palavra de Deus, refúgia-te em Jesus Cristo e vê essa mesma atitude que Ele deixa, que há também em ti e em mim. Ele foi a boa semente, tal qual também aqui diz a palavra de Deus em João 12. Ele era aquele grão de trigo que ia cair à terra. E vendo cair morto, diz a palavra de Deus, então deu fruto. E faz parte do propósito de Deus. Que estejamos como é que devemos estar na nossa vida? Qual é a nossa atitude na vida? Uma atitude frutífera. E isto vos mando que sempre leveis para que vaiais e leveis fruto. E esse fruto seja abundante e permaneça para sempre. Amém? Que a tua vida seja abundante em fruto e que esse fruto seja um fruto que permaneça para sempre. Que possas fazer a diferença na vida dos demais. Não que sejas alguém grandioso, mas se podemos fazer tão somente a diferença na vida de uma só pessoa, Deus está a utilizar. E aquilo que deves fazer é encontrar a tua zona de graça, limpar os teus olhos, limpar o teu coração e dizer: para este fim eu vim, para cumprir a vontade de Deus. E tal qual como dizia o salmista: não descansarei até que encontre lugar de repouso para o meu Senhor. Assim como dizia o amado, que teria que encontrar lugar de repouso para o seu amado. E em cantar dos cantares, o amado continuamente saía a procurar o amado. E essa deve ser a atitude da Igreja: encontrar o propósito e perseguir o propósito de uma forma perseverante, dando o fruto. Amém? Vamos a pôr-nos de pé.